Barão de Montesquieu, ou também conhecido como Charles-Louis de Secondat. Barão é um título de nobreza. Portanto, apesar da nobreza, obviamente, defender o absolutismo, ou seja, ser participante, ponto integrante do absolutismo, né, não significava que todos os barões, né, todos os membros da nobreza, eles criticavam, ou melhor, eles defendiam o absolutismo, ou seja, tinha um aqui que surgiu de dentro do seio da nobreza, mas que tinha duras críticas, principalmente ao absolutismo monárquico. Esse daí, então, era o chamado Barão de Montesquieu. Lembre-se que sempre barão é um título de nobreza. Mas não eram muitos nobres, não. A maior parte do pensamento iluminista veio de uma crítica, né, principalmente da burguesia. Ok? Vamos lá, vamos ver o que pensou, então, o Charles-Louis de Secondat, ou também conhecido como Barão de Montesquieu. Bom, o livro principal do Barão de Montesquieu era O Espírito das Leis. E o que ele dizia no Espírito das Leis? Algo que é muito comum hoje em dia, como um modelo político adotado no mundo, que é a tripartição do poder. Ou seja, na concepção do Barão de Montesquieu, ele dizia que o poder não poderia estar concentrado nas mãos de uma única pessoa. O poder tinha que estar nas mãos de várias pessoas e cada um cumprindo uma função. É aquela ideia de constituição dos três poderes: o poder executivo, que teria a responsabilidade de governar, de administrar, o poder legislativo, que deveria fazer as leis, e o poder judiciário, que julgava com base nas leis estabelecidas pelo poder legislativo, ok? E isso, portanto, é algo muito comum no nosso mundo. Né? A maior parte dos países no mundo hoje são ou monarquias ou repúblicas, né, que partem desse princípio da tripartição do poder. Ainda não estamos defendendo, ou pelo menos o Montesquieu não defende ainda uma república, e nem sequer uma república democrática. Né? Ele era defensor de uma monarquia, mas uma monarquia com um rei com poderes limitados, por uma assembleia que elaboraria as leis e por juízes independentes que julgariam essas leis, coisa que não acontecia no absolutismo, é claro. Aqui eu trago para vocês uma frase importante desse livro que eu citei para vocês, do Montesquieu, chamado O Espírito das Leis. Vamos lá. Há três espécies de governo: o republicano, o monárquico e o despótico. Para descobrir-lhes a natureza, basta a ideia que deles têm os homens menos instruídos. Suponho três definições, ou antes, três fatos. Que o governo republicano é aquele em que o povo em bloco, ou somente parte dele, detém o poder soberano. O monárquico, aquele em que um só governa, mas por leis fixas e estabelecidas. Ao passo que no despótico, que ele está se referindo ao absolutismo, um só, sem leis e sem regra, arrasta tudo pela sua vontade e pelos seus caprichos. A liberdade política não se encontra senão nos governos moderados. O que ele considera como moderados seriam os governos monárquicos. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder faça parar o poder. Portanto, essa frase, esse trecho, né, do Espírito das Leis, está muito evidente a ideia de que o Montesquieu tinha sobre o governo. Para ele, o governo ideal seria o governo monárquico, no qual existiriam leis fixas e estabelecidas, e assim o rei deveria governar, com base nessas leis fixas e com poderes limitados. Bom, um outro pensador, que nós vamos seguir aqui, também tinha essa ideia. Mas antes disso, vamos ver aqui uma imagem
do Barão de Montesquieu. Vejam aí, né? Quem era esse Barão de Montesquieu? Em meio ao fogo, fogo! Barão de Montesquieu. E vamos então agora ao nosso próximo pensador, um pensador que fazia uma crítica muito ácida à Igreja Católica. Quem é ele? Já falei dele para vocês. François-Marie Arouet, ou também conhecido como Voltaire. Então, o Voltaire tinha suas críticas dirigidas à Igreja Católica. Tá? 2 livros que foram importantes, Cartas Filosóficas e Cândido ou o Otimismo, é o mesmo livro, tá certo? É como ele ficou conhecido. E nesses livros ele tinha como principal crítica sempre à Igreja. Não era à toa que nas suas cartas, nas cartas que ele escrevia a monarcas de toda a Europa, ele sempre falava, ele sempre terminava as cartas escrevendo "Écrasez l'infâme", que está em francês, que significa esmagai a infame, sempre a infame com letra maiúscula, mostrando que ele estava falando especificamente sobre a Igreja Católica, tá? Ele também era um defensor de um modelo político que foi um modelo político que a Europa acabou aceitando, a Europa não como um todo, né? Algumas monarquias europeias acabaram aceitando esse poder porque entendiam que era uma forma deles diminuírem a possibilidade de revoluções de caráter burguês ou de que o povo se revoltasse e tirasse esses monarcas do poder. Esse momento, né, esse modelo político adotado, ficou conhecido como monarquia ilustrada ou também como despotismo esclarecido. Mais para frente nós vamos ver alguns monarcas ilustrados ou déspotas esclarecidos. Trago aqui uma frase muito importante e que, na realidade, é uma frase muito pertinente às democracias. Apesar do François-Marie Arouet, o Voltaire, não defender claramente um projeto democrático, ele ainda assim defendeu a liberdade das pessoas dizerem aquilo que pensam. Então, é uma frase que diz o seguinte: posso não concordar com nenhuma palavra das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Ou seja, que existia no absolutismo uma postura do rei impedindo que as pessoas pudessem se posicionar. Como qualquer ditadura, como qualquer autocracia, né, ela impede que as pessoas se posicionem contra ela. Então, por isso, o Voltaire dizia que o princípio da liberdade de se falar e de agir, ela tem que ser sempre preservada, que os bons governos sempre preservavam esse direito, por mais que eu não concorde com aquilo que você disser. E aqui a imagem de Voltaire. É muito interessante a gente perceber que muitos, que era uma característica da época, né, das vestimentas e dos costumes e da cultura da época, a utilização de perucas. Então, vocês vão ver vários dos pensadores aí com peruca e os cabelos brancos era também uma característica muito comum a se usarem, mesmo pessoas com pouca idade, usarem perucas grisalhas. Então, não se assustem, isso faz parte da cultura europeia do século XVIII. Seguimos e chegando agora ao meu pensador predileto. Um golinho d'água antes de mais nada. Ao meu pensador predileto. Quem é ele? Como nós falamos lá no começo, é aquele compositor daquela ópera chamada Le Devin du Village. Jean-Jacques Rousseau. É claro que nós não vamos falar de todos os pensadores do iluminismo, eu elenquei 3 importantes pensadores, dos 2 primeiros franceses, e Jean-Jacques Rousseau, ele viveu tempo na França, mas ele nasceu na Suíça, ok?
Então, vamos lá. Jean-Jacques Rousseau, eu coloquei 2 livros importantes de Jean-Jacques Rousseau, são livros extremamente importantes. O primeiro, Do Contrato Social, um livro que hoje é tido como uma espécie de base para aqueles que vão estudar direito e tudo mais, porque é dali que surge a ideia de você estabelecer um contrato entre governantes e governados, né? E que nesse contrato existem regras a serem cumpridas de ambos os lados. E um outro livro chamado Discurso sobre a Origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Esse segundo livro é onde ele vai definir algo que vai muito além daquilo que os demais pensadores iluministas foram. Ou seja, no contrato social ele já começa a definir uma ideia de democracia, mas nesse discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, ele vai falar bastante sobre, né, a ideia do quanto a propriedade privada ela é responsável pela miséria humana. Não vou dizer para vocês que o Jean-Jacques Rousseau era comunista, mesmo porque o comunismo nem existia, mas eu posso dizer a vocês que o Jean-Jacques Rousseau lançou algumas bases que mais para frente alguns pensadores, tanto do chamado socialismo utópico quanto, né, do socialismo científico, vão acabar utilizando como base teórica, tá? Então, um pensador muito importante. Como eu falei para vocês, músico e precursor do romantismo. Eu falava, tinha poemas de amor que acabaram ficando bem conhecidos. E, diferentemente dos demais pensadores, o Jean-Jacques Rousseau, ele defendia a república e a democracia. Portanto, o que nós conhecemos como democracia, que é a soberania popular. Um trechinho da segunda obra que eu falei dele, do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: defendei-vos de ouvir esse impostor. Estarei perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Olha só, que é uma forma muito importante da gente ver aí a defesa ou já um certo ataque à propriedade privada, tá? Então, por isso podemos entre os próprios pensadores iluministas, o Jean-Jacques Rousseau era visto como essencialmente extremista. Vamos encerrar, então, esse primeiro tema, para não ficar um vídeo muito longo. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre outros pensadores que organizaram a enciclopédia, vamos falar um pouquinho sobre o pensamento econômico da época. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Eu posto mais à frente um outro vídeo falando um pouquinho, né, dos enciclopedistas e do pensamento econômico e também daquele que nós vimos lá, os chamados déspotas esclarecidos, o despotismo esclarecido, né, para depois a gente encerrar essa nossa aula sobre o pensamento iluminista. Muito obrigado pela presença. Se vocês acharem que tem alguma coisa que possa ser melhorada, então falem, peçam. Essa videoaula vai ser postada no ambiente virtual de vocês, do chamado Hub Educacional. Ok? Um abração para vocês e até uma próxima.